O que todos descobrem ao cavar o esgoto após o aviso da menina sobre o pai milionário. Em uma manhã ensolarada na pacata Vila Alta, Clara decidiu que era hora de contar seu segredo. Com seus 10 anos e uma imaginação que parecia não ter limites, a menina sempre olhava para o esgoto que atravessava a cidade com curiosidade. Para ela, aquele lugar sujo e escuro guardava mistérios que poucos ousavam imaginar. O esgoto do nosso pai é onde ele esconde seu dinheiro, exclamou um dia na escola, deixando seus colegas boquiabertos. A reação foi imediata, risadas e olhares de ceticismo. Mas na Vila Alta, os rumores se espalham como fogo em palha seca. Roberto, pai de Clara, era um homem respeitado, trabalhador e, até onde a maioria sabia, um pai amoroso. Quando as palavras da filha chegaram aos ouvidos dos moradores, todos ficaram intrigados. A ideia de que o esgoto abrigava um segredo ligado a um possível pai milionário parecia absurda, mas instigante. Assim, liderados por Roberto, o grupo decidiu agir. Com paz e coragem, eles se reuniram na entrada do esgoto, partindo em busca de algo que seria, ao menos, mas a adrenalina era forte. Eles cavaram e cavaram, e a cada pá de terra removido, a tensão aumentava. Clara observava de longe, seu coração pulsando forte. De repente, um barulho metálico ecoou. O grupo se aproximou e descobriu uma tampa enferrujada, coberta de lodo. Com um esforço coletivo conseguiram abri-la. O que encontraram lá dentro superou todas as expectativas. Cofres, muitos cofres. O brilho do dinheiro refletiu na luz fraca que entrava, e de repente um murmúrio de choque tomou conta da multidão. Mas não eram apenas notas amassadas. Havia também documentos, papéis que pareciam antigos e desgastados. Clara, envolta em uma mistura de excitação e medo, se aproximou. As palavras que conseguiu ler a gelaram: fraude, lavagem de dinheiro, nome de Roberto, seu pai, o homem que sempre lhe dissera o valor do trabalho honesto, estava envolvido em algo muito mais sombrio. Enquanto os moradores debatendo entre si, Clara sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. As vozes dos adultos eram misturas de indignação, espanto e, para alguns, um estado de negação. Mas havia algo ainda mais ameaçador à espreita. Rumores começaram a circular sobre alguém que não queria que a verdade emergisse. Clara ouviu murmúrios sobre um homem sombrio que andava pela Vila Alta, lançando olhares desaprovadores e fazendo ameaças sutis. O clima tornou-se pesado, como uma tempestade se formando. Roberto, por sua vez, lutava com suas inseguranças. Como ele poderia ter perdido de vista seu próprio lar, seu próprio mundo e as mentiras que havia construído, ao mesmo tempo em que tentava proteger Clara do peso do que eles descobriram, começou a desvendar segredos familiares que ele nunca imaginara que existiam. Cada revelação era como um golpe, e Clara era o único ponto de luz em meio à escuridão. Quando a noite caiu, Clara parou na entrada do túnel do esgoto, hesitante. O que ela sabia agora a consumia, como um nó pesado em seu estômago. As vozes do passado sussurravam por seu ouvido, questionando sua lealdade. Ela se virou e olhou para Roberto,
que lhe ofereceu um olhar de amor e preocupação. O dilema pulsava em seu coração, e a pergunta ecoava em sua mente. Até onde você iria para proteger quem ama? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara parou na entrada do túnel do esgoto, hesitante. O medo a consumia. O olhar de Roberto transparecia amor, mas também um profundo desespero. O que mais poderia estar escondido daquele lugar? Enquanto os murmúrios da multidão cresciam ao redor deles, uma sombra se movia rapidamente entre os arbustos próximos. Clara virou a cabeça e viu algo que a gelou por dentro. Era um homem. Alto envolto em uma capa escura, ele observava a cena com um sorriso frio nos lábios, seus olhos brilhando de maneira sinistra à luz da lua que começava a surgir. Clara sentiu um arrepio na espinha e o coração pulsava tão forte que ela quase podia ouvir seu eco. Ela achou que era a excitação do que descobriram, mas outra sensação a visitou. Um medo verdadeiro. O homem então deu um passo à frente, revelando seu rosto em meio à escuridão. E você acha que encontrará o que procura aqui? Disse o homem, sua voz profunda e ressoante, fazendo o vento soprar repentinamente. Ninguém se atreveu a responder. A tensão era palpável. O grupo se afastou um pouco. O ar entre eles, denso com ansiedade e incerteza. Clara trocou olhares nervosos com Roberto, que claramente tentava manter a calma diante da situação estranha e intimidante. Então, com um movimento brusco, o homem ergueu a mão. Seu pai, ele continuou, olhando diretamente para Clara. Não é quem você pensa que é. As palavras dele foram como um soco no estômago da menina. O ar que restava em seus pulmões desapareceu instantaneamente. A verdade está enterrada muito mais fundo do que você imagina. O grupo ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Clara, em um misto de raiva e confusão, se virou para Roberto. O que ele quer dizer com isso? Sua voz tremia. Roberto abriu a boca, mas não conseguiu emitir som. Os olhares se voltaram para ele, esperando uma resposta. É uma mentira! Ele finalmente gritou, mas sua voz estava repleta de insegurança. Ele não sabe do que está falando. Mas as palavras tinham um efeito contrário. O murmúrio voltou a entrechocar-se pelo ar. Clara olhou novamente para o homem, que agora parecia se divertir com a desordem que criara. Você pode então me dizer por que as autoridades estão atrás de você, Roberto? O homem provocou. O clima tornou-se denso e pesado. Clara sentiu-se esmagada sob a pressão das revelações. As perguntas já invadiam sua mente. O que mais Roberto havia escondido? Quais as verdades que ele teceu em torno da família? Nesse momento, um grito cortou a noite. Os moradores se viraram, e Clara viu uma mulher olhar para eles do fim da rua. Era Dona Ana, a vizinha. Seus olhos estavam arregalados, e ela ofegava enquanto se aproximava.
Roubaram Clara, ela gritou, com a voz embargada. Ela desapareceu. O chão parecia desaparecer sob os pés de todos. Uma onda de pânico se formou, e Clara sentiu a adrenalina disparar em suas veias. Mas antes que pudesse processar, o homem de capuz tomou um passo à frente, parando diretamente diante dela. A menina é mais importante do que você imagina, Roberto. A família deve saber a verdade. Um silêncio aterrador tomou conta. O que ele queria dizer? O que mais estava enraizado nesse segredo sombrio que unia sua família, a desonra do pai e a traição na Vila Alta? Clara olhou para Roberto, em busca de respostas, enquanto uma sombra se aproximava, disfarçada entre as árvores. A tensão no ar era quase palpável. O homem de capa escura olhava diretamente para Clara, como se tivesse a verdade escondida em seu olhar. O olhar de Roberto fazia um jogo de sombras entre amor e medo. Os murmúrios da multidão cercavam a cena como um manto pesado. Clara sentiu o frio não apenas do clima, mas de algo mais profundo, mais ameaçador. E você acha que encontrará o que procura aqui? A voz do homem soava como um eco sombrio. Clara não conseguia desviar os olhos dele. A instabilidade da situação a deixava paralisada. Qualquer outro dia, o esgoto teria sido só um lugar sujo. Agora era um abismo de possibilidades terríveis. Seu pai não é quem você pensa que é. Cada palavra dele era como um golpe, um soco que atingia diretamente o núcleo de Clara. O desespero a invadiu, um nó se formou em sua garganta. A verdade está enterrada muito mais fundo do que você imagina. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, uma luz brilhante cortou a escuridão. Tornou-se óbvio que não era a lanterna de alguém. Era um farol, lampejando intensamente em direção à entrada do esgoto. Todos giraram para ver de onde vinha a luz, o clima mudando do pânico para a perplexidade. A luz se aproximava veloz, e o barulho de motores rosnando se misturava com as vozes hesitantes da multidão. "Eles chegaram!" gritou alguém. O pânico aumentou assustadoramente. Clara e Roberto trocaram olhares confusos. O homem de capuz virou-se, sua postura transformando-se, como se estivesse se preparando para a batalha. "Eu não vou deixar que vocês descubram." Ele olhou firmemente para a multidão. Então começou a correr em direção a um grupo de árvores, desaparecendo na escuridão. Clara queria seguir, mas um grito a parou. "Cuidado!" Era Dona Ana, com uma expressão de terror. Ao mesmo tempo, uma viatura da polícia surgiu, suas luzes piscando como um semáforo caótico. A multidão recuou, cada um dando espaço para que os oficiais se aproximassem. A reação era rápida. Todos estavam nervosos, mas curiosos. "Você é Roberto, certo?" perguntou um dos policiais. Uma mulher de olhar decidido. "Estamos aqui em busca de respostas." As palavras cortaram o ar como um fio afiado. Clara sentiu o coração disparar. Agora as revelações pareciam estar prestes a explodir com o peso de uma bomba. Roberto balançou a cabeça, confuso e amedrontado. "Eu não sei do que você está falando." Era como se uma camada de lágrimas estivesse prestes a romper aquela façade de pai amoroso. Ele estava sendo cercado.
Clara então viu algo brilhando na perna de Roberto. Um pequeno dispositivo que parecia um transmissor. A visão a fez hesitar. Pai, o que é isso? A pergunta escapuliu de seus lábios, mais um reflexo do choque que preenchia seu interior. Roberto olhou para o chão e algo mudou em seu rosto. Ele estava perdido e em um instante tudo que era familiar começou a escorregar. A multidão estava em silêncio. As luzes da polícia criavam um espetáculo surreal na noite. Antes que alguém dissesse qualquer coisa, um eco distante pôde ser ouvido. Passos correndo, gritos logo atrás. Clara virou-se só para ver o homem de capa escura novamente, agora apontando para Roberto com um olhar de triunfo. Você não pode fugir da sua verdadeira natureza, Roberto. Nesse momento, um clarão cortou o céu. Era um estrondo, um trovão. No meio da confusão, Clara percebeu que a tempestade estava chegando e o caos ao seu redor estava prestes a se intensificar. O que mais havia escondido seu pai? O que significava aquela luz estranha? Sua mente girava em busca de respostas, enquanto a verdade ameaçava se desdobrar como um release de um segredo mortal, morto, enterrado e agora ressurgindo. O homem olhou para Clara e abriu um sorriso malévolo. A família deve saber a verdade. Cada palavra ressoava em seu coração enquanto o medo a consumia. Que segredos estavam prestes a ser desvendados? E mais importante, qual o gosto disso tudo? Clara e Roberto estavam paralisados. A presença do homem de capa escura pairava como uma sombra ameaçadora. As luzes da polícia iluminavam o ambiente, revelando um cenário que parecia ter saído de um pesadelo. O coração de Clara batia descompassado e uma mistura de fúria e medo a consumia. O que ele queria dizer com verdade e família? Vamos, pai! O que está acontecendo? Ela implorou, os olhos fixos em Roberto, buscando algo, uma explicação, uma esperança. Mas Roberto estava em pé, vazio. Seu olhar perdido não fazia sentido e a pressão do momento parecia esmagá-lo. E foi nesse instante que tudo mudou. Um grito estridente cortou a noite. Parem! A voz vinha de um pequeno grupo de pessoas que se aproximava rapidamente. Entre elas, uma mulher de cabelos desgrenhados e olhos aflitos. Clara a reconheceu. Era Sofia, sua antiga babá, uma figura que havia desaparecido há anos. Sofia, o que você está fazendo aqui? Clara mal podia acreditar, mas a mulher parecia petrificada ao contrário. Clara, gritou ela com desespero, você precisa sair daqui. Ele não é seu, pai. As palavras impactaram como uma bomba. Clara se virou para Roberto, o choque estampado no rosto. O quê? Como assim? Ela se sentia como se estivesse em um turbilhão. A ideia de que Roberto não era quem ela pensava era demais. O murmúrio da multidão se intensificou e as pessoas começaram a olhar de um para o outro, confusas, agoniadas. Não tenho tempo para explicações, Sofia quase implorou, seus olhos cheios de urgência. Ele é parte de algo muito maior, Clara. Você não entende o perigo. Sua voz se quebrou em uma mistura de medo e amor. O homem de capuz parecia se divertir, mas Clara não podia mais vê-lo. Tudo o que importava
era o que Sofia tinha a dizer. Roberto foi tomado pelo pânico. Isso não faz sentido. O que você está tentando dizer, Sofia? Seu tom estava desesperado, quase implorando por respeito, por defesa. Mas as palavras de Sofia tinham um impacto distinto. Uma verdade que colidia com tudo que Clara conhecia. Os documentos. Aquilo que você encontrou no esgoto. Sofia respirava pesadamente. Seu pai não é apenas um homem comum. Ele está envolvido em algo que poderia destruir vidas. Mas ele é meu pai, Clara. Quase gritou, desejando desesperadamente que tudo aquilo fosse um pesadelo. O sentimento de traição subiu como uma onda. Ele não é, Clara. Ele não é seu pai de verdade. Você é adotada. A revelação pairou no ar e o silêncio instalou-se como um peso insuportável. Cada olhar, cada respiração parou, como se a verdade a golpeasse. Olhou para Roberto, seu coração dilacerado. Por que você não me contou? Ele escondeu. Clara, a verdade lhe será revelada. Um vento forte soprou, trazendo arrepios com ele. Clara se sentiu tonta, as revelações a esmagando. Então, tudo pareceu acontecer ao mesmo tempo. Os policiais se aproximavam. O homem de capuz começou a recuar, e a multidão se dividiu com uma mistura de choque e curiosidade, como se estivesse assistindo a um espetáculo devastador. Clara, me escute. Roberto começou, mas a ferida da traição era profunda demais. O que ele havia escondido? Quem, de fato, ele era? Sua mente girava, enquanto ela lutava contra a confusão. Fuja! Gritou Sofia, o desespero em sua voz trazendo Clara de volta à realidade. Naquela fração de segundo, as verdades gritando eram acompanhadas por um barulho à distância. Passos, apressados se aproximando. Vão atrás dele. O grito de algum morador fez Clara se mover, instintivamente buscando a proteção de Roberto. Mas as barreiras entre eles se tornavam insuperáveis. O homem de capuz desapareceu na escuridão, e Clara se deu conta de que talvez fosse apenas o começo de um mistério muito maior. O que mais seremos obrigados a descobrir? Pensou, sentindo o nó na garganta apertar ainda mais. Aquela noite iria mudar tudo. O que ela realmente era. Quem era seu pai? E qual a verdade que aguardava nos recessos profundos daquele esgoto? A tempestade se aproximava, e Clara entendeu. O caos estava apenas começando. Clara e Roberto estavam paralisados. A presença do homem de capa escura pairava como uma sombra ameaçadora. As luzes da polícia iluminavam o ambiente, revelando um cenário que parecia ter saído de um pesadelo. O coração de Clara batia descompassado e uma mistura de fúria e medo a consumia. O que ele queria dizer com verdade e família? Vamos, pai, o que está acontecendo? Ela implorou, os olhos fixos em Roberto, buscando algo, uma explicação, uma esperança. Mas Roberto estava em pé, vazio. Seu olhar perdido não fazia sentido, e a pressão do momento parecia esmagá-lo. Nesse instante tudo mudou. Um grito estridente cortou a noite. Parem! A voz vinha de um pequeno grupo que se aproximava rapidamente. Entre eles, uma mulher de cabelos desgrenhados e olhos aflitos. Clara a reconheceu. Era Sofia, a antiga babá, uma figura que havia desaparecido há anos. Sofia, o que você está fazendo aqui? Clara mal podia acreditar.
mas a mulher parecia petrificada. Clara, gritou ela com desespero, você precisa sair daqui. Ele não é seu pai. As palavras impactaram como uma bomba. Clara se virou para Roberto, o choque estampado no rosto. O quê? Como assim? Ela se sentia como se estivesse em um turbilhão. A ideia de que Roberto não era quem ela pensava era demais. O murmúrio da multidão se intensificou e as pessoas começaram a olhar de um para o outro, confusas, agoniadas. Não tenho tempo para explicações. Sofia parecia implorar. Ele está envolvido em algo que poderia destruir vidas. Mas ele é meu pai. Clara quase gritou, desejando desesperadamente que tudo aquilo fosse um pesadelo. A traição subiu como uma onda. Ele não é, Clara. Você é adotada. A revelação pairou no ar e um silêncio quase ensurdecedor instalou-se. A multidão prendeu a respiração, como se aguardasse um desfile de revelações. Roberto ficou pálido, como se a terra tivesse escorregado de sob seus pés. Sofia, não faça isso. É verdade. Ele não queria que você soubesse. Mas você precisa conhecer a verdade antes que seja tarde demais. As palavras de Sofia cortaram como facas. Clara mal conseguia processar. A sensação de traição a consumia. O que você quer dizer com adotada? A voz de Clara ficou tão baixa que quase se perdeu no murmúrio da multidão. Ela olhou para Roberto, seu coração dilacerado. Por que você não me contou? O homem de capuz observava tudo com um sorriso malévolo, como se fosse uma peça de teatro em que ele era o diretor. A família deve saber a verdade, ele repetiu. Sua voz soava como um eco distorcido no ar. O olhar de Roberto se incendiou. Eu te amo, Clara. Nada muda isso, ele gritou. Mas as palavras soaram fracas. Clara sentiu um nó na garganta. Ela nunca tivera dúvidas sobre o amor que ele sempre demonstrou. Mas toda essa situação agora pairava com uma sombra de incerteza. Isso é um absurdo. Clara balançou a cabeça, tão confusa quanto magoada. Então, antes que alguém pudesse intervir, algo cortou o ar. Um som de motor, uma pesada batida, e em um instante uma viatura da polícia apareceu, cheia de luzes piscando e sirenes ao fundo. Ele tirou algo do bolso, um objeto pequeno e brilhante, que Clara rapidamente reconheceu. Não! Ela gritou, percebendo a arma em suas mãos. Ele apontou para Roberto, com um sorriso frio. Você não escapará dessa vez. Num pulo, Clara se seccionou entre eles. Não, não faça isso! O terror a atravessou, fazendo sua voz falhar. Os policiais saíram rapidamente da viatura, mas o clima estava pesado com o que estava por vir. O homem de capuz sorriu e, antes que pudesse formular uma resposta, disparou a arma. O tempo pareceu parar. Clara sentiu um arrepio. O pânico tomou conta da multidão. Depois um grito ecoou e um corpo caiu. Clara olhou em direção ao chão e congelou. Não era Roberto. Era Sofia, espencando como uma marionete, com suas cordas cortadas. O choque tomou conta da cena, enquanto as luzes giravam e a sirene da viatura cortava a noite. Agora, Clara não sabia mais em quem confiar. O que realmente acontecia em sua vida? A tempestade não era apenas climática. Era um turbilhão de segredos e desconfianças a atingirem a todos.
A verdade que acabara de descobrir pareceu só ser a ponta do iceberg. E no fundo de seu coração, ela sabia que nada seria como antes. O coração de Clara disparou, os olhos fixos em Sofia caída no chão. O choque a paralisou. "Sofia!" gritou, a voz reverberando como um eco distante. A cena estava irreparável. O pânico em sua mente era um turbilhão caótico. Os policiais, ainda em choque, começaram a cercar a área. Sofia estava pálida, a respiração curta e fraca. "Clara", implorou ela, tentando se levantar, mas a dor era evidente. "Você precisa entender, não é seguro aqui." O sangue se espalhava pelo chão, um contraste vívido com a luz da polícia. O murmúrio da multidão se intensificou, alguns sussurrando sobre o horror que estavam presenciando, enquanto outros mostravam indignação. O homem de capuz, agora mais intrigante do que nunca, deixava um sorriso frio no rosto. "A verdade deve vir à tona", disse ele, com a voz firme. O ar estava carregado de emoção, medo, dor e um pressentimento opressivo. Clara sentiu um nó na garganta. Tentava entender o que estava acontecendo. Mas tudo era um borrão. Os policiais tentaram intervirem. "Socorro, precisamos de assistência médica aqui", gritou um deles. O único pensamento claro na cabeça de Clara era proteger a mulher que sempre a cuidou. "Sofia, fique comigo." As palavras saíram de sua boca, com desespero. Mas, em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. O homem de capuz começou a se afastar lentamente. "As respostas não estão aqui", ele disse, seus olhos fixos em Clara de uma maneira que enviou arrepios pela sua espinha. "A verdade está mais perto do que você imagina." E com isso, ele desapareceu na escuridão das árvores, como uma sombra que se dissipa ao amanhecer. Todo o ambiente ficou tenso. Clara voltou sua atenção para Sofia. "O que está acontecendo? O que você sabe?" A ansiedade subiu como uma onda, e a amargura da traição parecia se infiltrar em cada pensamento. "Clara, o seu pai..." Sofia começou, suas palavras vacilantes. Uma tentativa de sentar a custou a ela. "O seu pai não é quem você pensa. Eu fui embora porque havia segredos que ele estava escondendo de todos, até de você. Ele não deve estar aqui. Você é mais importante do que ele imagina. E há algo que ele esconde sobre você mesma." A verdade bateu forte como um soco. "Do que você está falando?" questionou Clara, temendo o que poderia vir a seguir. O olhar de Sofia tremulava entre medo e determinação, e tudo parecia desmoronar. Neste instante, a luz de uma lanterna iluminou o rosto de Clara. Era Roberto, apavorado, mas com um semblante que ela nunca tinha visto. "Clara, você precisa ir." Ele parecia um estranho agora, as peças do quebra-cabeça se rearranjando em um jogo que ela não entendia. "Pai, o que está acontecendo? O que Sofia quer dizer com isso?" Clara estava prestes a explodir. O silêncio que se seguiu era pesado, a tempestade de emoções prestes a desabar. O homem de capuz tinha um ponto, pensou Clara em um relance. O que mais havia de sua verdadeira identidade e por que a conexão com Sofia era tão crucial? De repente, o som estrondoso de um carro se aproximou, cortando a atmosfera inquietante. Uma van preta parou bruscamente.
Clara e os moradores esticaram os pescoços para ver. A porta traseira se abriu e, para seu horror, mais figuras apareciam. Eram homens em trajes escuros, com olhares determinados. Levante-se, ordenou um deles, aproximando-se de Roberto, que começou a recuar. O desespero, a expressão. Você não pode esconder mais, Roberto. Sabemos de tudo. Do que vocês estão falando? Vocês estão loucos! A negação se transformou em pânico. A multidão observava. O medo, agora trocado por curiosidade e tensão. Um drama se desdobrando diante de seus olhos. Mas Clara sentiu um frio na espinha, como se todo mundo estivesse conectado por um tecido invisível de segredos. Ela queria gritar, mas as palavras se desvaneceram. O que mais estava prestes a ser revelado? Os homens de preto olhavam intensamente para Roberto e, em um movimento rápido, um deles o agarrou pelos braços. Você não pode levar isso para o túmulo, Roberto. O mundo precisa saber. E, de repente, Clara percebeu tudo aquilo, cada revelação, cada mentira, cada segredo. Era só uma parte do quebra-cabeça. A verdade que ela tanto almejava estava se formando ao redor dela, e tudo ao seu redor começou a girar. Enquanto o céu escurecia, os relâmpagos cortavam ao longe. O que mais Roberto estava escondendo? E mais assustador, quem realmente ele era. Clara estava prestes a descobrir que a vida que conhecia estava prestes a desmoronar em um abismo difícil de imaginar. Clara estava em choque. A voz de Sofia ainda ressoava em sua mente. As palavras sobre Roberta, não sendo seu pai, ecoando repetidamente. Ouvindo os gritos e a confusão ao redor dela, a realidade começou a se desdobrar de forma caótica. O homem de capuz havia fugido, mas a tensão no ar era tão densa que poderia ser cortada com uma faca. Clara! Roberto gritou, tentando se aproximar, mas os homens de preto o seguravam. A expressão dele misturava desespero e raiva, como se tudo estivesse desmoronando bem diante dela. Os policiais cercavam a cena, mas Clara sentia que a verdade estava muito mais distante do que antes. Me soltem, ele é meu pai. Roberto tentava brigar, mas as mãos firmes dos homens o mantinham preso. O estrondo de sirenes se misturava ao murmúrio da multidão que observava em estado de choque. Calma, Roberto. Clara gritou, mas sua voz mal se destacou no frenesi. O mundo parecia girar e todas as certezas estavam se desvanecendo. O olhar de Sofia, cheio de dor, era um lembrete constante do que estava em jogo. É a verdade, Clara, Sofia implorou, a dor em sua voz ecoando no ar. Você é especial. Eles querem você. Seu pai está envolvido em algo muito maior. Não confie nele. Clara se virou para Roberto, seus olhos buscando alguma explicação. É verdade? O que Sofia quer dizer com isso? A pressão em seu peito era insuportável. Roberto hesitou, o peso da desilusão estampado em seu rosto. Eu só queria te proteger, Clara. Fui um idiota, ele murmurou, mas algo no olhar dele parecia mais profundo. A verdade que você precisa não é fácil de entender. Antes que pudesse explicar mais, os homens de preto puxaram Roberto para mais perto da viatura. Por que vocês estão fazendo isso? O que ele esconde? A raiva e a confusão de Clara explodiram em seu peito enquanto os policiais tentavam conter a multidão.
Ele nunca foi seu verdadeiro pai, Clara. Ele é um ladrão, um criminoso. Um dos homens de preto falou com raiva, enquanto o outro segurava um papel amassado em sua mão. Esses documentos provam tudo. Ele não está apenas fugindo da lei. Ele é parte de um esquema muito maior. E foi então que tudo aconteceu, em um piscar de olhos. Enquanto Clara tentava processar as revelações, uma explosão repentina detonou na rua próxima. A luz ofuscante iluminando tudo por um segundo, seguido de um som ensurdecedor que fez a terra tremer sob seus pés. Cuidado! Alguém gritou. O caos se instaurou. As pessoas gritando e correndo na direção oposta. O corpo de Clara foi jogado para trás pelo impacto da onda de choque. Ela se levantou rapidamente. O mundo ao redor dela desfocado e giratório. Clá! Ela ouviu Roberto gritar, mas a voz dele se perdeu no clamor. O homem de capuz estava agora em uma posição de ataque, e Clara pôde ver o olhar que ele tinha. No meio da confusão, uma figura saiu da fumaça em volta, e Clara parou. Era um rosto familiar. Uma mulher que ela não via há tantos anos. Sofia! Clara murmurou, se esforçando para se levantar. Mas a figura estava em pé, agora mais ameaçadora do que nunca. Sofia! A mulher se virou com um sorriso maligno. Você não sabe de nada, menina. A verdade é muito mais sombria do que você imagina. Você é uma chave, Clara. E eu estou aqui para garantir que você não saia dessa. A voz dela era uma mistura de veneno e sedução, e enquanto tudo desmoronava ao redor, Clara percebeu. A última pessoa que ela esperava junto a ela estava, na verdade, em aliança com seu pai e nunca havia trabalhado para protegê-la. O choque a envolveu como um nevoeiro denso. Clara estava presa entre a verdade que estava prestes a ser revelada e as mentiras que havia acreditado por tanto tempo. O homem de capuz a observava, um sorriso satisfeito no rosto, enquanto o ruído se tornava cada vez mais distante. Ela se sentia perdida, sem saber a quem mais confiar. A explosão ainda ressoava em seus ouvidos enquanto Clara percebia que toda a sua vida estava prestes a mudar. O que mais havia escondido? Quem era realmente aquele homem que sempre considerou um pai? O mistério se tornava mais profundo enquanto a tempestade se aproximava, trazendo revelações aterrorizantes com ela. Clara estava em choque. A voz de Sofia ainda ressoava em sua mente. As palavras sobre Roberto não sendo seu pai, ecoando repetidamente. Ouvindo os gritos e a confusão ao redor dela, a realidade começou a se desdobrar de forma caótica. O homem de capuz havia fugido, mas a tensão no ar era tão densa que poderia ser cortada com uma faca. Clara! Roberto gritou tentando se aproximar, mas os homens de preto seguravam. A expressão dele misturava desespero e raiva, como se tudo estivesse desmoronando bem diante dela. Os policiais cercavam a cena, mas Clara sentia que a verdade estava muito mais distante do que antes. Me soltem, ele é meu pai. Roberto tentava brigar, mas as mãos firmes dos homens o mantinham preso. O estrondo de sirenes se misturava ao murmúrio da multidão que observava em estado de choque. Calma, Roberto! Clara gritou, mas sua voz mal se destacou no frenesi. O mundo parecia girar e todas as certezas estavam se desvanecendo. O olhar de Sofia, cheio de dor, era um lembrete constante do que estava em jogo. É verdade, Clara, Sofia implorou, a dor em sua voz ecoando no ar. Você é especial.
Eles querem você. Seu pai está envolvido em algo muito maior. Não confie nele. Clara se virou para Roberto, seus olhos buscando alguma explicação. É verdade? O que Sofia quer dizer com isso? A pressão em seu peito era insuportável. Roberto hesitou, o peso da desilusão estampado em seu rosto. Eu só queria te proteger, Clara. Fui um idiota. Ele murmurou, mas algo no olhar dele parecia mais profundo. A verdade que você precisa não é fácil de entender. Antes que pudesse explicar mais, os homens de preto puxaram Roberto para mais perto da viatura. Por que vocês estão fazendo isso? O que ele esconde? A raiva e a confusão de Clara explodiram em seu peito, enquanto os policiais tentavam conter a multidão. Ele nunca foi seu verdadeiro pai, Clara. Ele é um ladrão, um criminoso. Um dos homens de preto falou com raiva, enquanto outro segurava um papel amassado em sua mão. Esses documentos provam tudo. Ele não está apenas fugindo da lei. Ele é parte de um esquema muito maior. E foi então que tudo aconteceu em um piscar de olhos. Enquanto Clara tentava processar as revelações, uma explosão repentina detonou na rua próxima. A luz ofuscante iluminando tudo por um segundo, seguido de um som ensurdecedor que fez a terra tremer sob seus pés. Cuidado! Alguém gritou. O caos se instaurou, as pessoas gritando e correndo na direção oposta. O corpo de Clara foi jogado para trás pelo impacto da onda de choque. Ela se levantou rapidamente. O mundo ao redor dela, desfocado e giratório. Clara! Ela ouviu Roberto gritar, mas a voz dele se perdeu no clamor. O homem de capuz estava agora em uma posição de ataque, e Clara pôde ver o olhar que ele tinha. No meio da confusão, uma figura saiu da fumaça envolta, e Clara parou. Era um rosto familiar, uma mulher que ela não via há tantos anos. Sofia, Clara murmurou, se esforçando para se levantar, mas a figura estava em pé, agora mais ameaçadora do que nunca. Sofia! A mulher se virou com um sorriso maligno. Você não sabe de nada, menina. A verdade é muito mais sombria do que você imagina. Você é uma chave, Clara, e eu estou aqui para garantir que você não saia dessa. A voz dela era uma mistura de veneno e sedução. E enquanto tudo desmoronava ao redor, Clara percebeu. A última pessoa que ela esperava junto a ela estava, na verdade, em aliança com seu pai, e nunca havia trabalhado para protegê-la. O choque a envolveu como um nevoeiro denso. Clara estava presa entre a verdade que estava prestes a ser revelada e as mentiras que havia acreditado por tanto tempo. O homem de capuz a observava, um sorriso satisfeito no rosto, enquanto o ruído se tornava cada vez mais distante. Ela se sentia perdida, sem saber a quem mais confiar. E então, de repente, uma nova luz brilhou através da nuvem de fumaça. Clara piscou, tentando focar, e viu uma figura familiar se aproximando. Não era Sofia, era sua mãe. A mulher que havia desaparecido anos atrás, a razão por trás de tantas perguntas, tantas angústias. Clara, eu estou aqui. Sua voz ressoava em meio ao caos, e um novo pânico se instalou no coração da menina. Você está viva? Clara mal conseguia acreditar no que via. O mundo girando novamente sob seus pés. O corpo de sua mãe se aproximava, mas algo era estranho. Os olhos dela tinham uma frieza que não combinava com o amor que Clara sempre conhecera.
Você não sabe quem você é, Clara, disse a mãe com uma voz diferente, quase mecânica. O que você deve descobrir agora mudará tudo, e a sua escolha decidirá o que acontece com todos nós. As palavras caíram como uma bomba, deixando Clara sem palavras. O que mais estava escondido? O que sua mãe sabia? A presença dela era um misto de amor e ameaça. Enquanto o pânico se espalhava ao seu redor, Clara percebeu que a tempestade estava apenas começando. As verdadeiras conexões, os segredos e as consequências estavam reunidos em um só lugar. E agora, tudo dependia dela. O que mais estava prestes a ser revelado? Clara estava em choque. A voz de Sofia ainda ecoava em sua mente. As palavras sobre Roberto, não sendo seu pai, martelando incessantemente. Ouvindo os gritos e a confusão ao redor, a realidade começou a se desdobrar em um pesadelo. A figura de sua mãe, que parecia tão familiar, gritava: Clara, ouça, eu só queria proteger você. Mas as palavras dele pareciam vazias em meio ao turbilhão. Então, uma explosão repentina cortou o silêncio, fazendo a terra tremer sob seus pés. E Clara caiu. Tudo à sua volta se apagou em um clarão ofuscante. Ela sentiu o calor, o cheiro de fumaça e a pressão no peito. A multidão entrou em frenesi, gritos de pânico ecoando, enquanto pessoas corriam em direção à salvação. E outros tentavam fugir da cena caótica. Quando a visão dela começou a clarear, a primeira coisa que viu foi o homem de capuz se aproximando rapidamente. Ele corria em direção a ela, com os olhos cheios de um brilho estranho. Clara! Ele gritou, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a figura da sua mãe se interpôs entre eles. Você não deve confiar nele. Ele nunca foi quem dizia ser. A voz dela estava carregada de um poder que a fazia lembrar de todas as vezes que tinha acreditado plenamente nas palavras de carinho que escutara quando criança. As veias de Clara pulsavam rápido e forte. Ela estava em um abismo. A linha entre amor e traição se tornava cada vez mais turva. Olhando para sua mãe, outra ideia a assolou. O que você está escondendo, mãe? O que você sabe sobre mim? E foi nesse momento que o chão sob seus pés pareceu se desintegrar. A mãe dela hesitou, e Clara viu seus olhos brilharem com algo que ela nunca havia visto antes. Clara, a verdade é mais impactante do que você imagina. Você não é só a filha de Roberto. As palavras caíram como um raio em um céu claro. O que você quer dizer? O tom de Clara era de quem estava prestes a explodir de confusão e medo. O homem de capuz estava agora a poucos passos deles, sorrindo como se esperasse por isso. Você não pertence a eles. Você é fruto de uma experiência que foi além do que podemos imaginar. Você é a chave que liga o que está enterrado. A voz da mãe dela era uma mistura de desespero e urgência. O tempo pareceu parar. O mundo ao redor se desfez em um turbilhão de gritos, e cada palavra cortava mais fundo que a anterior. Experiência? O que isso significa? A boca de Clara secou enquanto ela tentava pegar o fio da realidade. Você é mais do que humana, Clara. Você foi criada para algo maior, e o homem de capuz, ele está aqui para sequestrá-la novamente. Ele sabe da sua origem. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de forma aterradora. Todo o amor, toda a emoção que sentia por Roberto e agora por sua mãe eram questionadas por algo maior. O homem de capuz avançou,
Seus olhos brilhavam de uma maneira que paralisou Clara. A verdade é que você é parte de um legado que transcende este lugar. Vamos preservar o que é seu. Com um movimento rápido, ele se virou e fez um sinal para seus companheiros no escuro. Clara sentiu um frio descer pela espinha. O que mais estava por vir? O que mais ela teria que descobrir sobre si mesma, sobre seu passado? Antes que pudesse processar, os homens de preto começaram a fechar o cerco e Clara percebeu que o verdadeiro campo de batalha estava apenas começando. O futuro dela estava em jogo e o que antes parecia ser uma vida comum se tornara um labirinto de segredos, ameaças e, acima de tudo, a eterna busca pela verdade. O caos estava apenas começando. Clara respirou fundo, seu coração acelerado, enquanto a realidade se desdobrava ao seu redor. Mãe, você está viva? A voz dela tremia, cheia de incredulidade. O homem de capuz se movia nas sombras, um sorriso diabólico moldando seu rosto. Não confie nela, Clara, gritou Roberto, lutando contra o aperto dos homens de preto, sua voz carregada de desespero. O ambiente estava cheio de caos. A fumaça da explosão ainda cobria a cena e a adrenalina pulsava nas veias da menina. Ele está tentando te manipular, Clara. A mãe dela avançou, mas um lampejo de raiva cruzou o olhar de Clara. Por que você nunca me contou? Que vida você me fez viver? As palavras cortavam como faca. Por anos, mesmo nos momentos de amor, houvera uma barreira invisível entre elas. Eu estava tentando te proteger, mas agora não. Há mais tempo. Você precisa entender quem você realmente é. Talvez uma tentativa de fuga, mas Clara estava paralisada. Em meio ao caos, algo houve. Deixar que você leve isso de mim. Com isso, Clara girou sobre os calcanhares e enfrentou a multidão. As pessoas paradas, os rostos expressando choque e compaixão. A tempestade se aproximava com os trovões a ecoar e Clara estava no centro do furacão, sentindo sua força emergir. Agora é a hora. A verdade não pode permanecer oculta. O olhar dela percorreu a multidão familiar. Se você, mãe, não pode me proteger, então farei isso sozinha. O homem de capuz começou a recuar. A expressão dele mudou de confiança para pânico. Você não entende o que está fazendo. Ele gesticulou, mas era tarde demais. Clara sentiu a força dela e sabia que não mirava apenas em seus inimigos. Com um impulso inesperado, Clara lançou-se para a frente, pegando a mãe pela mão. Uma corrente de energia parecia fluir entre elas. Uma conexão genuína, e com isso Clara pôde sentir a verdade emergir. Estamos juntas nesse. O homem de capuz finalmente entendeu que havia perdido o controle. Ele virou-se e correu, desaparecendo nas sombras. Roberto, livre dos homens de preto, correu em direção a Clara e sua mãe. Vocês estão bem? A preocupação transparecia em sua voz, embora a desconfiança ainda estivesse presente. Clara só balançou a cabeça, seu olhar fixo no futuro incerto. A visão de toda a Vila Alta ali, assistindo. Sentiu o peso de algo significativo culminando. Ela tinha um propósito agora. As sirenes da polícia ecoavam ao fundo, enquanto uma sensação de alívio começava a preencher o ambiente tenso. Mas a batalha interna ainda não estava ganha. A verdade a aguardava. As luzes da cidade iluminavam as sombras
e Clara percebeu que não poderia simplesmente chegar ao final. O peso da descoberta, do legado, do que é ser mais do que se imagina, era um fardo que só ela poderia carregar. Mas sua mãe estava ao seu lado. Você está pronta, Clara? Apenas nós duas contra o mundo? A voz da mãe era um acalento, e Clara assentiu. E enquanto davam os primeiros passos na nova jornada, uma pergunta flutuava em sua mente. Quem precisa saber? Enquanto se afastavam, a certeza de que as nuvens carregavam mais segredos parecidos. Com sombras atrás delas, Clara sabia que nunca estaria verdadeiramente sozinha. Agora a história poderia desvelar ainda mais mistérios, e nesse instante Clara sorriu, sentindo a força subindo cada vez mais. Antes de se despedir, eu preciso que você preste atenção. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar nosso trabalho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Ei você, amigo, compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 pessoas que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Juntos, vamos desvendar mais mistérios.